eterno e maravilhoso Deus. Mais uma oportunidade nos concede de estarmos reunidos no Teu nome, na Tua presença, esperando receber do Senhor alguma coisa, Pai. Olhe, meu Deus, para esta partícula do Teu corpo que está reunido nesta noite, neste lugar, dos quais eu sou um dos tais que faço parte pela grandeza do Senhor, pela força bendita do Teu poder que nos comprou com Teu sangue precioso, e o Senhor quer nos dar a vitória. Ajude cada irmão e irmã. Meu Deus, pelo amor da Tua palavra, nos ajuda nestas horas tão difíceis, neste mundo tão ingrato, tão pecaminoso. Como disse o profeta, é um hospital de pestilentos, mas, Pai, graças a Deus que o Senhor permanece conosco, permanece em nós para nos dar a cura, a libertação e para nos dar tudo o que temos necessidade neste mundo, nesta era em que estamos vivendo. Abençoe cada irmão e irmã. Pai, nos ajude, Pai bendito. O Senhor sabe que sem Ti conceder, ninguém de nós tem nada. Não podemos dar nada de nós mesmos, mas aqui estamos, Pai, nas Tuas mãos como uma simples corneta, ligado no trono da Tua glória, para que o Senhor fale através da minha vida, da minha pessoa neste momento. Usa-me nas Tuas mãos e abençoe cada irmão e irmã. Ajuda-nos a estarmos atentos, Pai amado, à Tua palavra, mas seja tão somente que uma migalha nesta noite, caindo do trono da Tua glória para nós, isto nós sairemos daqui satisfeitos. É o que pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite à Igreja do Deus Vivo. Escritura anunciada, 2 Coríntios capítulo 3, onde o profeta usou a partir do versículo 6. 2 Coríntios capítulo 3, eu creio que passou ali já no monitor. Capítulo 3, versículo 6 a seguir, que nos diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal confiança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cabeça descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. A leitura é um pouco extensa. Em Filipenses também 2, o profeta leu também esta escritura: portanto, se há algum conforto em Cristo,
se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Amém. Então tudo isso ele passou, o Senhor Jesus Cristo, por nós, né, irmãos? E nós estamos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Viemos com este propósito de sairmos daqui melhor cristão do que quando entramos, né, irmãos? Amém. Cada dia queremos melhorar mais e mais nas mãos do Senhor nosso Deus. Então nós vendo esta escritura, irmãos, qual o profeta usou para pregar a mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Nós já falamos um pouco sobre esta mensagem. Creio que os irmãos que estavam presentes devem lembrar alguns tópicos, alguma coisa, mas eu quero, para nós ganharmos um pouquinho de tempo, irmos aqui a partir esta mensagem não tem parágrafo. Então aqui desta parte onde começa desta maneira o profeta dizendo: vemos em São João 12:20 que os gregos tinham ouvido falar dele. Agora, ninguém pode chegar a ouvir dele, a menos que seu coração queime para vê-lo, como Jó e os profetas de antigamente. Todos eles queriam vê-lo, assim que estes gregos vieram vê-lo. Chegaram a Filipe, o qual era de Betesda, e disseram: Senhor, queríamos ver a Jesus. Os gregos queriam vê-lo, mas não puderam vê-lo, porque ele estava no templo da sua humanidade. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Amém. Então nos diz a Bíblia Sagrada que os gregos queriam vê-lo, chegaram e pediram a Filipe que queriam ver a Jesus, mas na verdade eles queriam ver a Deus, mas o Deus que eles queriam ver, ele estava velado, ele estava dentro de um ser humano chamado Jesus. Ele velou-se, quer dizer, ele escondeu-se, e eles não puderam ver Deus, embora olhando ali em Jesus, mas não podiam ver quem era Jesus, sendo ele o próprio Deus, Deus humanizado. Veio para que, como disse o apóstolo São João, as nossas mãos tocaram na palavra da vida, que era a palavra da vida, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então necessário foi ele encarnar-se para eles poderem vê-lo, tocar até mesmo nele o verbo encarnado. O que é o verbo? É a palavra, né, irmãos? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, disse o apóstolo São João. Amém? Agora vemos que nisto estes gregos não podiam vê-lo. E note as próprias palavras que Jesus expressou-lhes depois. Ele disse: se um grão de trigo não cair por terra e morrer, fica só. Em outras palavras, nunca poderiam vê-lo na mudança, na máscara em que ele estava então, porque ele estava velado em carne humana. Mas este grão de trigo caísse na terra, então ele produziria todas as raças. Ele foi enviado aos judeus, claro, naquela época, mas este grão de trigo devia
de trigo devia cair. Velou Deus em carne humana, escondido dos incrédulos, mas sendo revelado aos crentes. Amém. Por que nós estamos reunidos neste mesmo nome? Nós não estamos contemplando a Jesus aqui, Ele fisicamente, a não ser olhando uns para os outros entre nós. Jesus está dentro de você, é Ele quem te trouxe aqui para adorar a Ele na beleza da tua santidade, como diz a Bíblia. Então, amados irmãos, Jesus hoje anda na terra através da sua igreja, através dos cristãos. Então, mas vocês já viram Ele pessoalmente? Não, nós não vimos, mas nós cremos, porque Ele mesmo disse, bem-aventurado o que não viu, mas creu. Então, pela graça divina, nós não somos salvos porque nós entendemos tudo, conhecemos tudo. Nós somos salvos pela graça e misericórdia do Senhor e porque cremos verdadeiramente neste Deus bendito que veio resgatar-nos deste mundo pecaminoso. Amém. Veio trazer a luz, iluminar o caminho para nós de volta para a vida eterna que havíamos perdido no dia em que Adão e Eva perderam a oportunidade no jardim do Éden. Nós também, então todos pecaram mediante Adão e Eva e todos fomos destituídos da glória de Deus, mas Ele veio, graças a Deus, nos resgatar de volta. Amém? Amém. Então Deus continua velado em carne humana, no corpo da sua igreja, no corpo dos cristãos. Agora, no princípio era o verbo, uma palavra é um pensamento expressado. No princípio ele nem mesmo era Deus. Agora, a nossa palavra inglesa hoje, Deus, significa um objeto de adoração. Como é confuso para a mente. Pode-se fazer uma pessoa um Deus, pode-se fazer qualquer coisa um Deus. Mas no Antigo Testamento, em Gênesis 1, no princípio Deus, a palavra usada é Elohim. Elohim significa o que existe por si próprio. Que diferença é a palavra Elohim comparada com a nossa palavra Deus? Elohim significa o que existe por si próprio. E a palavra Deus nós podemos fazer um Deus de qualquer coisa, né? De uma pessoa, de um filho, da esposa, do marido, do pai, da mãe, assim por diante. Mas Deus requer de nós, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro lugar é dele, do Senhor nosso Deus, amém? Amém. O segundo lugar é do nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém. Não podemos ser existentes por nós mesmos, né? Não tem como, né? Não podemos ser todo-poderosos, onipotentes, onipresentes, oniscientes. Esse Elohim expressa tudo isso. Nós não podemos ser isso, né, irmãos? Existente de nós viemos de algum lugar, algo nos criou, algo nos formou. Mas este Elohim, louvado seja Deus, este Elohim é existente de si próprio, amém? Amém. Expressa tudo, não podemos ser isso. A árvore da qual se faz um Deus, a edificação não existe por si próprio. Então Deus no princípio era a vida, o eterno. Nele encontrava-se atributos, e esses atributos tornaram-se verbo. Em palavras, né, irmãos? E o verbo tornou-se carne. Jesus era o Redentor. Redimir significa trazer de volta. Perdemos a batalha lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva perderam. Então, mas veio Ele nos redimir. O que é redimir? É trazer de volta ao mesmo lugar de origem aonde Ele nos formou. E para ter que trazer de volta, teve que existir algum lugar para onde ser trazido. Assim que, veja você, as pessoas nunca poderão todas ver isso, porque as pessoas não estavam todas nos pensamentos de Deus. Está vendo? O profeta fala da geração de Caim. A geração de Caim não estava nos pensamentos de Deus para a salvação. Amém, Jesus? Por isso nem todas as pessoas podem ver isso.
Tem que ser predestinado desde antes da fundação do mundo para conseguir entender a palavra de Deus, para poder ver, amém, Jesus, a palavra, que a palavra é o próprio Deus, velado em palavra, amém? Amém. Mas a palavra é o próprio Deus. O Espírito entra na palavra, como lemos há pouco ali, que a letra, só a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito entra na palavra, vivifica a palavra, e vivifica em nossos corações e nos testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Nós, aos que cremos no seu nome. Amém, Jesus? Amém. Irmãos, a hora corre tão rápido que eu não... Vejam os sacerdotes, quando viram que ele se expressava exatamente com a palavra, veja bem, Jesus se expressando com a palavra, o que ele era, disseram, é Beelzebu. Isto mostrou onde se encontrava a natureza deles, né? Dos sacerdotes daqueles dias. Estavam no pensamento moderno do dia. Mas quando a pequena prostituta, quem ele encontrou no portão, e disse-lhe, expressou o seu sinal messiânico, ao contar-lhe o que ela havia feito, ora, ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Sabemos que o Messias, quando vier, ele nos anunciará tudo. Ele estava ela estava reconhecendo como o Messias, o ungido, porque ele cumpriu os requisitos da Escritura. Você não vê? Os 2 pedaços de papel que estavam se encaixando, sabemos quando o Messias vier, disse ela, né? Então aquela mulher de má fama, aos olhos da humanidade, na verdade era de má fama, mas ela compreendeu que ali estava o Messias, o ungido de Deus. Agora talvez Deus tenha tido que cruzar isto e aquilo para conseguir este certo tinido do sino, como o moldador. Mas quando Jesus voltou-se, disse, a mulher lá, né? Eu que falo contigo, o sou. Não existiu expressão tal como Beelzebu. Então a mulher não xingou, não fez nada, ao contrário, ela reconheceu a palavra de Deus e viu que aquele homem estava fazendo tudo que a palavra de Deus disse que ele, quando viesse o Messias, faria. O que fez ela? Ela largou o seu jarro d'água, correu para a cidade e disse, vinde ver um homem que me contou as coisas que fiz, não é este o próprio Messias? Está vendo? O profeta pergunta, está vendo? Então, pela graça de Deus, ali estava uma mulher que esteve lá nos pensamentos de Deus desde antes da fundação do mundo, com a sua salvação garantida, sendo uma predestinada como você, irmã. Você, irmão, nós que aqui estamos nesta noite, porque estamos aqui para adorar a Jesus Cristo, crendo que nós somos os predestinados desta data, amém, deste dia, amém, desta hora, desta mensagem, porque nós temos entendido, graças a Deus, que tudo quanto fala de Deus, fala do Messias, esta palavra está condizente com as Escrituras, com as obras que Deus fez e vem fazendo, graças a Deus, né, irmãos? Então, desta maneira, estamos, graças a Deus, nos preparando para o arrebatamento, para subirmos nas nuvens com Ele naquele dia, amém, dia glorioso da vitória final, né, irmãos? Amém. Irmãos, eu não sei, não vai dar tempo de nós chegarmos. Eu gostaria tanto de falar um pouco sobre o propiciatório, mas eu acho que não vai dar nem para nós começar, né, irmãos? Amém, Jesus? Mas vamos tocando o barco de acordo com a misericórdia de Deus. Agora, o que isto é? Colocar a antiga Escritura com a experiência que Jesus estava lhe dando. Então Jesus ali falou àquela mulher, revelou o segredo do seu coração, da sua vida passada. Então aquela experiência para ela foi suficiente, para ela ver que ali estava alguém, como disse Zaqueu, quando foi ter com Jesus. Zaqueu não, foi o jovem rico, né? Foi ter com o Senhor e citou para ele, Senhor, sabemos que és homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que você faz, se Deus não estiver com ele. Amém? Amém. Então,
ali a experiência que Jesus estava lhe dando, o que causou isto? Formou o Messias. Então, quando ela ouviu a palavra dele, quando ela ouviu o que Deus tinha, o que aquele homem que ali estava tinha para lhe dizer, não estava somente um corpo humano ali, mas Deus velado, escondido naquele corpo chamado Filho. Amém, Jesus? O Espírito Santo que desde antes da fundação do mundo criou todas as coisas. O existente de si mesmo sabia, pois foi Ele que criou a mulher. Ele criou a nós. Nesta noite Ele está aqui presente em Espírito e em verdade, e Ele conhece os nossos corações, Ele conhece cada pensamento nosso, sem nós expressar. Foi Ele que nos criou, nos formou, nos dotou dessa maneira, e Ele conhece todo o nosso linguajar, mesmo sem falarmos nada, né, irmão? E você notou? Rapidamente os seus pecados foram perdoados. É isso, irmãos, que nós vem buscar. Nós continuamos transgressores. Nossos pecados velhos, mediante a palavra de Deus, mediante o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como disse Pedro no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Continuamos nesta terra pecaminosa. Nós também erramos quantas vezes por dia, irmãos, ou por hora, por que não dizer até em minutos, muitas vezes, quantos erros nós cometemos. Mas essas reuniões, nós nos reunimos para examinar a nós mesmos, a nossa consciência, ver aonde estamos falhando e nós nos consertarmos com o Criador. Para quê? Para sairmos daqui melhor cristão, conhecendo o caminho que temos de trilhar, para onde temos que seguir e como chegar neste caminho glorioso que Isaías diz lá no capítulo 35 do seu livro, né? O caminho do alto, que o imundo não passará por ele. Por que não passa? Porque não ouve as palavras, não escuta, não entende e não estava no pensamento de Deus. Somente os que estavam nos pensamentos de Deus, com a vitória garantida, estes Ele veio buscar de volta. Redimiu-nos, veio para nos levar de volta para si. Então veja, quando a mulher entendeu, quando ela falou com Cristo que o Senhor certamente é o Messias que havia de vir, porque nossos pais, os profetas, nos falaram que quando o Messias viesse, essa é a obra do Messias. Então seus pecados foram perdoados. Que coisa gloriosa, né, irmão? Porque no princípio ela era redimível, porque ela estava no pensamento de Deus no princípio, lá atrás, antes da fundação do mundo, né, irmão? Então a redimiu, ou a trouxe de volta, quando ela viu a Escritura de Jeová expressada e manifestada, o que Ele era, o que Ele é. Então não é somente Ele era, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém. Agora, quando Jesus veio, se Ele tivesse vindo com a mensagem de Noé, Noé veio para construir a arca, né, irmão? Não teria funcionado construir uma arca e sair flutuando. Não teria funcionado. Mas isso, Noé era uma porção de Deus. Ele agiu de modo peculiar, porque ele era peculiar. E a sua mensagem era peculiar, porque era a palavra sendo manifestada no dia, né, irmãos? Ele não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés, porque não teria funcionado. Moisés era Deus numa porção manifestada. Ele era a palavra expressada para aquela hora. Mas Jesus não podia vir nisto, com a mesma mensagem, né? Veio com a mesma palavra, mas em forma diferente, né, irmão? Cumprindo a palavra do seu dia, sendo Ele Deus bendito eternamente. Amém, como a Bíblia diz. A Bíblia nunca disse que Ele viria dessa maneira, mas quando Ele veio, expressando exatamente como o Velho Testamento havia dito que Ele seria expressado, então todos os que eram redimíveis, olha, creram nisso.
Só não pôde crer nisso quem não era redimido, né, irmãos? Porque eles eram os pensamentos de Deus, os atributos dele no princípio, tornaram-se carne e redimíveis, e foram trazidos de volta a Deus. A tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles eram redimíveis. Eles eram desde o princípio da expressão. Não tem como fugir, graças a Deus, né, irmãos? E ainda que nós quiséssemos fugir das mãos do Senhor nosso Deus, jamais. Nós lutamos até mesmo para não assumir cargo. Nós corremos de toda maneira, de toda forma. Nós queremos nos distanciar disso, mas não tem como. Jesus nos viu neste lugar, neste cargo, junto com este povo, adorando Ele nos viu aqui desde antes da fundação do mundo. O profeta chega a dizer em certas mensagens que ele sabia que hoje, neste exato momento, quantas pessoas e quem estaria aqui junto conosco. Até mesmo a cor da nossa roupa ele sabia. Para Deus nada disso aqui é novidade. Isso aqui ele já viu lá antes da fundação do mundo. Foi Ele que planejou, foi Ele que concretizou, foi Ele que confeccionou, e aqui estamos nós para obedecê-lo a Ele, debaixo da sua santa palavra, e é isto que Ele quer de nós, Ele quer de nós. E o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Tínhamos um fardo pesado andando no mundo, fardo pecaminoso, fardo de tristeza, fardo somente do que não prestava, estava todo sobre nossos ombros, e nós andávamos carregando aquilo. Mas graças a Deus, que nós ouvimos aquilo que está em São Mateus: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso. É Deus falando isso na Bíblia: sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Amém. Amém. Que Deus continue nos abençoando, e que você possa sair daqui leve nesta noite. E saiba, Deus é um Deus perdoador de pecados. Se porventura nós cairmos em alguma contradição, em alguma dificuldade, sabe como fazemos? Ao invés de fugir para longe da igreja, longe dos irmãos, nós devemos abraçar a cruz, correr para os pés de Jesus Cristo neste lugar, e Ele continua, Ele ainda é o perdoador de nossos pecados. É Ele que nos faz feliz. Amém. Somos dele, amamos a Ele, como diz a Bíblia, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Amém.